Bom, continuando nossa aula sobre deliberação do sócio, agora nós vamos falar sobre a exclusão de sócio, né? O Código Civil ele cria um regramento bem específico e em vários dispositivos nós vamos encontrar alusão à exclusão de sócio. A primeira grande possibilidade de exclusão do sócio é o chamado sócio remisso. Nós estudamos isso bastante em sociedade simples, artigo 1004 do Código Civil, que é aquela exclusão quando o sócio ele não integraliza o valor das cotas que ele subscreveu, ou seja, ele comprometeu-se a efetuar o pagamento, né, de valor X e ele não efetivou no prazo estabelecido no contrato, se ele não fez à vista, obviamente. Então, é uma possibilidade de exclusão na forma do artigo 1004 do Código Civil, que é o chamado sócio remisso. Essa é uma exclusão extrajudicial, lembrando, né? Vejam a regra lá no artigo 1004 que nós estudamos quando, né, nas aulas lá de sociedade simples. Quem não lembra, retorna lá em sociedade simples para relembrar quando falamos do artigo 1004 do sócio remisso. Ainda sobre a exclusão extrajudicial, lembrando que o 1004 é a primeira grande possibilidade, né, que é aplicável tanto à sociedade simples quanto à sociedade limitada, nós temos uma regra específica, né, para sociedades limitadas, artigo 1085, né, quando por deliberação de sócio que representem mais de 50% do capital social, nós temos aí algumas possibilidades de exclusão de sócio, né, extrajudicialmente, né? O sócio excluído, obviamente, ele pode propor ação depois, se ele considerar que há algum vício ou alguma irregularidade na sua exclusão, certo? O grande fundamento para a exclusão do sócio é a preservação da empresa. Então, pela dicção lá do artigo 1085, nós entendemos o quê? Que o sócio, quando ele está colocando em risco a própria preservação da empresa, né? Ou seja, não está relacionado aos problemas que ele tem com os demais sócios, mas ele tem que estar colocando em risco ali a preservação da empresa, ele pode ser excluído extrajudicialmente, desde que previsto também aí no contrato social. Tudo depende muito do contrato social, tá? Os requisitos aí para a exclusão do sócio, lembrando aí o artigo 1085 do Código Civil. Quando o sócio coloca em risco a continuidade da empresa, quando existe previsão no contrato social, conforme eu falei, para a exclusão por justa causa, né? Quando é necessário, os requisitos, né? É necessária ainda uma assembleia, né, ou uma reunião com mais da metade do capital social, especialmente convocada para isso, ou seja, eu não posso convocar uma assembleia para deliberar sobre outras matérias, a deliberação é exclusiva, né, é somente especialmente convocada para a exclusão daquele determinado sócio. E tem que ser concedido ao sócio, né, que vai ser excluído, tempo hábil para a apresentação de defesa. É interessante que a lei ela fala em tempo hábil, mas ela não cita qual é esse tempo hábil, certo? Então, é o tempo hábil. Se você não estabelecer no contrato social, fica vago, né? Você vai ter que conceder na notificação, que pode ser objeto de questionamento. O ideal é você estabelecer no contrato social qual é esse tempo hábil. Não pense que 1 e 2 dias é tempo hábil, né? Então, eu vejo que um prazo razoável, né, considerando até o prazo de publicação lá da Assembleia, uma regra lá acho que é artigo 1078, que a gente já mencionou, seriam aí pelo menos 8 dias, né, para ele efetivar, para ele realizar, na verdade, a sua defesa, né? Eu entendo que seria um tempo hábil, mas o contrato social pode estabelecer outro prazo, certo? Então, depende aí do contrato social, mas a lei ela não estabelece o que seria esse tal tempo hábil, certo? Se não houver, né, o Tomazetti ele estabelece o seguinte, ele entende o seguinte: se não houver no contrato social expressa previsão sobre a possibilidade dessa exclusão extrajudicial, o procedimento sempre terá de ser judicial. E eu concordo com ele nesse sentido, porque se o contrato social ele não cria essas possibilidades, eu não posso efetivar algo que o contrato social não expressamente prevê. Então, eu posso excluir o sócio extrajudicialmente na forma do artigo 1085? Posso, desde que esteja previsto no contrato social.
Esse sócio excluído, ele tem direito ao que chamamos de apuração de haveres, né? Que, ou seja, é apurar quanto é devido a ele, né? Então, nós vamos ter aí as regras para apuração de haveres. Se você não criou no seu contrato social, nós vamos lá para a regra da sociedade simples. Qual que é a regra da sociedade simples? Artigo 1031. Eu vou apurar os haveres na forma do artigo 1031. Lembrando que a apuração de haveres, já antecipando a vocês, ela apura o que seria devido ao sócio no caso de dissolução e o que, ou eventualmente, né, se a sociedade estiver deficitária, quanto o sócio deve para a sociedade. Então nós temos os dois lados. Apurar haveres não é apenas o saldo positivo, mas eventualmente um saldo negativo, certo? A exclusão judicial, ela é realizada aí, né, pelo artigo 1030, as regras do artigo 1030, que também é regra de sociedade simples, mas nesse caso, se não tiver nada no contrato social, se aplica a essa regra, né, do artigo 1030, se a sociedade limitada não tiver expresso no contrato social, que ela se aplica às regras das sociedades anônimas. Então, na omissão, aplica-se as regras da sociedade simples por excelência, certo? Os requisitos lá do artigo 1030, lembrando, falta grave, né? Nós já estudamos isso. Incapacidade, o sócio falido, ou a caso de liquidação da cota naquela forma lá do artigo 1026, que é no caso de herdeiros, tal, cônjuge, separação e tudo mais, que nós já também estudamos lá em sociedades simples, certo? Ou seja, essa exclusão judicial na forma do 1030 segue as regras da sociedade simples, não tem regra específica para a sociedade limitada, né? O procedimento é somente judicial, gente. Nesse caso, somente judicial, né? Sociedade simples se dá por meio judicial, então a 1030, né, regra de sociedade simples, então sempre vai ser judicial. O extrajudicial é só o artigo 1085, que é uma regra específica de sociedade limitada, e não confundam regras, né, de 1085 com 1030, coisas totalmente diferentes. É interessante que o Código Civil ele não estabelece uma regra específica para o caso de morte do sócio em sociedades limitadas. Aí as omissões vão ser aquelas, né, quando o artigo 1053, por exemplo, ele estabelece, nos casos de omissão da presente lei ou do contrato social, aplicam-se o disposto no artigo 1053, que diz o quê? Que no caso de omissão do contrato social, aplicam-se as regras de sociedade simples. Regras de sociedade simples, vamos para todas aquelas regras, sejam boas, sejam ruins, de sociedade simples. Existe ainda a possibilidade, o que é louvável, inclusive, em muitos dos casos, né, depender da sua perspectiva ou interesse, né, da sua atividade, é interessante que você preveja a aplicação da lei de sociedade, aplicação supletiva, né, da lei da sociedade anônima, né? Se você quiser fugir das regras da sociedade simples, quer fugir da regra do artigo 1030, então aplica-se, preveja no seu contrato social a aplicação da lei de SA. Quer estabelecer regras adicionais que não são da sociedade simples e tem lá na lei de SA, preveja a aplicação específica da lei de SA para no seu contrato social. Como funciona a sociedade simples? As regras da sociedade simples? Tivemos uma aula de sociedade simples, certo? Então, é o que está lá previsto, né? Sociedade simples, começa lá o artigo 997, vai até o 1030 e alguma coisa, não me lembro agora certinho, né? Quando se aplica, né, por exemplo, uma diferença aí da lei de SA para a sociedade simples, quando se aplica a lei de SA, entende-se, né, que a transferência de cotas, entende-se pela transferência de cotas para os herdeiros, né? Então seria uma cláusula, seria possível uma cláusula específica no contrato social que limitasse esse acesso ou que estabelecer alguma regra de acesso específica, né? Então isso depende dessa aplicação depende do que vem estabelecido no seu contrato social. A melhor solução, de acordo com Tomazetti, seria na omissão da lei de SA sobre o assunto, que a lei de SA, por exemplo, ela não tem uma regra muito específica sobre isso, nós vamos estudar isso no decorrer das nossas próximas aulas, se aplicaria a regra do artigo 1028 do Código Civil, né? Ou seja, lembrando que a sociedade simples é o nosso arquétipo principal de sociedades, né? Então, se não tem uma regra estabelecida na lei ou no contrato social a respeito
da forma de pagamento ou admissão dos herdeiros, aplicar-se-ia a regra do artigo 1028 do Código Civil, que é uma regra essencialmente de sociedade simples. Ok, falamos sobre exclusão do sócio, ou seja, mas pode ser que o sócio, ele não queira mais permanecer na sociedade. E aí estamos falando de o tal direito de retirada ou direito de recesso, que isso todos os sócios têm, de acordo com a lei e com o contrato social. Primeiro que a lei ela assegura o direito de retirada em sociedades limitadas, artigo 1077. Ademais, ele é também um direito constitucional. Ninguém é obrigado a se manter associado, em lugar nenhum, se manter preso a lugar nenhum. Artigo 5º, inciso 20, lá da Constituição da República. E aí nós temos uma série de observações a respeito do direito de recesso em sociedades limitadas. Um dos aspectos aí interessante é qual é a data da resolução para fins de apuração de haveres, Qual que é a data? Qual que é a data para resolução? É a data da notificação, daquele que pretende sair? É a data da notificação do exercício do direito de retirada? Ou, qual outra data para apuração de haveres? É a data da morte, é a data da incapacidade, é a data da assinatura do contrato social, é a data do registro do contrato social na junta comercial? Então, qual é a data? A lei ela não fala, o artigo 1031 ele não fala exatamente qual é a data da resolução. O que nós entendemos, quando nós analisamos aí o artigo 1031, que a apuração de haveres ela se dá da data, vamos dizer assim, se o contrato social não estabelecer, seria a data, considerada a data da notificação. No caso de exclusão, notificou, aquela data é fixada. No caso de exercício do direito de retirada, a data da notificação em que ele notifica a sociedade ou os demais sócios para o exercício do seu direito de retirada, e não a data da assinatura do contrato, ou a data da alteração do contrato, enfim, qualquer outra coisa. Seria a data do evento, Ele manifestou o interesse em sair naquela data, então aquela data é a data específica para a apuração de haveres. Ele foi excluído, então aquela data da exclusão, aquela data da notificação é a que está valendo para efeito de apuração de haveres. A situação, que nós vamos observar para fim de apuração de haveres é justamente a situação patrimonial daquele dia, daquele dia que foi fixado, Essa é a regra do artigo 1031. Podemos ter aí uma disposição contratual em contrário, ou seja, eu vou apurar os haveres de outras formas que não sejam aquelas estabelecidas no artigo 1031. Vou estabelecer eu vou apurar haveres conforme valor de mercado, fluxo de caixa descontado, valor patrimonial considerado isso ou aquilo, múltiplos de lucro, enfim, qualquer outro critério você pode criar no seu contrato social para fins de apuração de haveres em contrapartida ao disposto no artigo 1031.